gravar para a gente conseguir postar lá. Legal. Então vamos lá, boa noite a todos. Começando nossa aula do dia 9 de junho de Civil 5, Responsabilidade Civil. Ainda não acabei de olhar todas as provas de vocês, né? Fizemos semana passada. Mas a de responsabilidade nós já corrigimos, né, na aula passada. Então, vocês já têm uma ideia aí, tá? Até o final da semana, eu consigo acabar isso e lançar as notas para vocês, tá certo? Embolou um pouco essa semana para mim, que eu tive que postar muitas provas, né, para já preparar para o fim de semestre. Então, até o final da semana está postado. Depois, se alguém puder, eu queria que vocês conferissem para mim se as chamadas estão sendo feitas lá pelo sistema. Não sei como que vocês acessam isso e como que vocês ficam sabendo, mas, assim, é porque, na verdade, nós estamos fazendo, mas claro que todos estão levando presença. Então, depois, eu não sei se vocês têm como saber se apareceu para vocês ou não, tá? Depois vocês conferem isso para mim. Eu até olhei esse final de semana, em relação a chamadas, tá tudo lá com 0 falta. Tá, entendi. E consta que que ela foi feita até agora ou não? Você não sabe isso, né? Não, porque só aparece quando tem falta, né? Entendi. Quando tá 0 falta, porque já foi feito. Não tem então falta, acredito, né? Quando não tem falta, tem. Acredito que deva estar tudo certo, então. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida? A última aula que tivemos conteúdo, que conversamos, nós terminamos falando lá do dano moral coletivo. Confere? Nós estamos estudando o último elemento da responsabilidade civil subjetiva, que é o dano. E na aula passada nós terminamos as espécies de danos. E aí nós falamos, existem 5 espécies, quais sejam danos patrimoniais, danos pela perda de uma chance, danos morais, danos estéticos e danos morais coletivos, né? Tudo isso pode vir de um ato, de uma conduta humana causadora de um dano havendo nexo causal. Então, pessoal, só para a gente... Se eu não tiver anotado, é porque eu anotei aqui o 3, dano moral, né? E o Stécio já tinha falado, a perda de uma chance material... Não, desculpa, material, perda de uma chance, dano moral. Então, faltou o estético e moral coletivo, se eu não me engano, hein? Tá. Não, então porque sem aqui, problema. A última coisa que você falou que eu anotei está na súmula 227. E depois olhar o grau da culpa, condição psicológica da parte e a repercussão da ofensa. Certo, Como você está falando do dano moral, né? Da pessoa jurídica. Então está faltando o estético e o coletivo. Então beleza. Ótimo. Então eu achei que a gente tinha acabado, estão faltando esses 2 danos. Nós vamos terminá-los agora. Vou falar alguns artigos importantes do Código Civil a respeito da indenização e vai ficar faltando nós terminarmos com a responsabilidade civil objetiva. Que aí vocês vão entender que depois que nós já estudamos a responsabilidade civil subjetiva da forma tão completa e tão aprofundada igual nós fizemos, é muito fácil entender a responsabilidade objetiva, tá? Então, voltando um pouquinho para trás, estamos na responsabilidade civil subjetiva, que se compõe de 4 elementos. Quais são? Conduta humana, culpa,
nexo causal e dano. E aí estamos no estudo do dano. Até agora, o Juarez me levantou ali a questão, nós estudamos os danos patrimoniais, que se dividem em dois tipos, que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Falamos dos danos pela perda de uma chance e os danos morais. E discutimos várias questões acerca dos danos morais. Para continuar e terminarmos esse... Na verdade, professora, falta o estético e o coletivo. Ok, isso aí. Vamos falar agora do dano estético. Então, quarto dano possível de uma conduta causadora da responsabilidade civil. É o dano estético. Primeira coisa que você tem que compreender sobre o dano estético é que já é pacífico hoje no STJ que dano estético não se confunde com dano moral. Por que eu estou falando isso, gente? Porque já houve um tempo em que entendia-se que o dano estético era uma divisão do dano moral. Então, o dano estético estaria compreendido dentro dos danos morais. Até que o STJ pacificou esse entendimento, inclusive sumulou. Por favor, quem tiver aí com vadimeco, dê uma olhada para mim na súmula 387 do STJ. Súmula 387 do STJ. Vocês vão ficar conversando, não vão ter isso. Achei. Por favor, Juarez. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Ou seja, podemos cumular o dano estético com o dano moral. De tal forma que, se nós podemos cumular um com o outro, significa que eles não são coisas iguais. Então, o que seria esse dano estético? O STJ entende que dano estético é aquele que causa uma transformação, uma modificação na pessoa em relação ao que ela era. Seria uma deformidade, ou seja, no dano estético, a pessoa passa a ter uma aparência física diferente daquela que ela tinha antes da ocorrência da conduta danosa. E o que isso difere do dano moral? O dano moral é um abalo psicológico, é um sofrimento, é uma dor. Claro que esse sofrimento e essa dor podem vir justamente por causa da mudança física, tá? Não, e uma coisa não significa que o dano moral e estético são completamente desassociados. Um pode estar completamente ligado ao outro, mas um não abrange o outro. Então, através dessa súmula 387, o STJ pacificou
e chegou à conclusão que dano moral não se confunde com dano estético. Com isso, gente, nós podemos perceber que uma conduta danosa, a mesma conduta, pode causar danos patrimoniais, danos morais, danos estéticos. Tudo da mesma conduta. E aí, a vítima, ela vai somando todas as indenizações para cada espécie de dano. Ok? Gente, aqui, de novo, da mesma forma que nós discutimos o dano moral, para o dano estético, nós também temos uma grande dificuldade de arbitramento. A pergunta que se faz é: quanto vale um dano estético? Claro que já passou aí na cabeça de vocês que o valor do dano estético depende muito do caso concreto. De novo aqui, nós vamos ter que analisar as peculiaridades de cada caso, levando em consideração não só o dano propriamente dito, ou seja, não só a mudança, a alteração física na pessoa, mas também a repercussão daquilo para ela. Então, vamos imaginar um dano estético para uma modelo profissional pode ser bem diferente do que um dano estético para mim, que não trabalho com isso, eu não vivo da minha aparência física, mas tem gente que vive. Então, talvez o dano estético para uma pessoa dessa, talvez não, né? Com certeza, o dano estético é muito mais grave. Imaginem, é mais grave uma cicatriz na minha bochecha ou uma cicatriz na bochecha da Gisele Bündchen, por exemplo? Com certeza a Gisele Bündchen vai perder muito mais por causa dessa cicatriz do que eu, tá? Agora, isso eu estou questionando o dano estético. Porque a dor, o sofrimento, o abalo que isso causa pode ser até pior para mim do que para Gisele Bündchen, né? Aí nós já estaremos no campo do dano moral. Então, imaginem, nessa situação específica, poderia a Gisele Bündchen ter um dano estético maior do que o meu, mas eu poderia ter um dano moral maior do que o dela, porque aí o dano moral vai analisar a dor, o sofrimento, o abalo psicológico causado, tá certo? Então, tendo em vista essa dificuldade de quantificação do dano estético, jurisprudência também usa alguns critérios para nos orientar. E aí, quais critérios que a jurisprudência chama atenção? Primeiro, houve uma modificação exterior ou não? Como assim, exterior ou não? Dá para ver ou não dá para ver? Porque às vezes o dano físico pode ser interno, tá? Às vezes ele pode ser interno mais grave do que ser externo, mas às vezes o externo causa um prejuízo maior. Então, alguns critérios que nós vamos levar em consideração.
pensem vocês. Eu sempre, quando falo agora de dano, eu chamo muita atenção que essa função de quantificar dano antes do CPC de 2015 era muito para os juízes, para os julgadores, porque admitia-se aquele pedido genérico sem quantificar. Depois do CPC, do novo CPC, mesmo as ações indenizatórias de puramente dano moral ou puramente dano estético, a parte agora, entenda-se, o advogado, ele tem que quantificar. Então, é muito importante para nós agora, como advogados, sabermos, termos um parâmetro para um cliente seu entrar no seu escritório, contar uma história lá de alguma questão de responsabilidade civil, você, como advogado, vai ter que dar um norte para ele de quanto que nós vamos pedir, tá? E isso, gente, às vezes é chato, às vezes é incômodo, porque às vezes a dor, o sofrimento, o abalo que o cliente está passando, ele quer colocar um valor que às vezes não vai ganhar. E nós agora, como advogados, temos que saber orientar isso, tá? Então, além dessa modificação ser exterior ou não, um critério também que levamos em consideração no dano estético é a redução na eficiência física. Redução na eficiência física. Ou seja, a pessoa teve alguma redução na sua capacidade de locomoção, na sua desenvoltura física. Então, por exemplo, perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu uma mão, um dedo, ou foi só uma cicatriz, né? Não fala, né? Perdeu a fala, alguma coisa. Perdeu a fala, sim, com certeza. Tá? O que nos leva a um outro critério, que é redução na capacidade social. Porque percebam, gente, às vezes o dano estético abala a própria vida social da pessoa. Imaginem só, a pessoa sofreu um dano que ficou numa cadeira de roda. Então, o que acontece? A própria vida social dela se altera completamente, tá? A outra análise, a capacidade laborativa, capacidade de trabalho. Interferiu na capacidade de trabalho dela ou não? Esse é um critério muito importante na hora de arbitrar dano estético, tá? É o exemplo que eu dei, às vezes, do dano da cicatriz na modelo profissional e numa pessoa que não trabalha com aparência física, tá? Se houve perda de autoestima, a deficiência interferiu na autoestima da pessoa, é um outro critério. A deficiência trouxe perda de oportunidades para a pessoa. Que tipo de oportunidade? Todos os tipos, até mesmo oportunidades de trabalho, oportunidades sociais, né? Eu já vi um caso que o rapaz sofreu um acidente por culpa de um terceiro e ele ficou tetraplégico. E quando ele ficou tetraplégico, ele estava com casamento marcado.
a noiva não casou mais com ele por causa disso, né? Então, por mais que às vezes a pessoa fala, ah, não foi por causa disso, imagina, né? Então, é muito complicado, viu? E com base nisso, o julgador, o advogado, a parte, tenta chegar em um valor. Agora, é uma tarefa difícil. Vocês imaginam, né? Peguem esse exemplo gravíssimo que eu dei. Alguém causou um dano a outrem, deixando esse outrem tetraplégico. Quanto vale esse dano estético? Olha como é difícil, gente, colocar isso em número, tá? O que a gente vê muito nos julgados é que, como os critérios para quantificação do dano moral e do dano estético são abstratos, nós estamos vendo muito uma repetição do mesmo valor. Então, vira e mexe, a gente encontra jurisprudência na qual condena-se o réu ao pagamento de X a título de danos morais e X a título de danos estéticos. Então, é comum, às vezes, repetir o mesmo valor para o dano moral e para o dano estético. Agora, isso não é regra, isso não está na lei, isso não significa que tem que ser assim, tá? É só, às vezes, uma tentativa de norte, de orientação para o julgador. Combinado? Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguma pergunta? Não? Muito bem. E o último dano que ficou faltando para falarmos é o chamado dano moral coletivo. Dano moral coletivo, a gente pensa aqui, primeiro, o que é um dano moral? E nós estudamos, né? E chegamos à conclusão que dano moral é uma ofensa a um direito da personalidade que atinge a dignidade da pessoa humana. Então, o dano moral está muito ligado à ofensa à dignidade. E essa dignidade é própria, é bem fácil nós visualizarmos na pessoa natural, na pessoa física. Aí, como que nós vamos justificar um dano moral da coletividade? Ou seja, essa coletividade teria, então, uma dignidade? Essa que seria a pergunta? E o raciocínio é mais ou menos por aí, sim, gente. Por quê? Dano moral coletivo, ainda existe uma certa controvérsia na sua caracterização. Mas a ideia do dano moral coletivo é um dano que atinge ao mesmo tempo várias pessoas em vários direitos da personalidade. Então, é um dano com uma abrangência muito grande, ele é muito ampliado. E aonde que nós temos uma grande dificuldade do dano moral coletivo é na questão indenizatória, determinar primeiramente o quantum indenizatório. Então, assim, vamos imaginar o ocorrido lá em Brumadinho. Lá em Brumadinho,
as pessoas atingidas individualmente têm direito a danos patrimoniais? Tem. Danos morais? Tem. Danos estéticos? Pode ser que algumas sim, né? A gente não sabe, mas provavelmente. E ali, será que é um caso que cabe dano moral coletivo? A pergunta tem que ser respondida. Houve ofensa a vários direitos da personalidade? Houve, sem dúvida nenhuma. E vários direitos da personalidade de várias pessoas determinadas ou determináveis? Sim. Então, com certeza, é um caso que podemos falar em dano moral coletivo. Apesar de ainda ser um tema relativamente novo no que diz respeito à sua eficácia social, ou seja, ainda não é, digamos, muito comum nós termos as condenações nos danos morais coletivos, o CDC prevê expressamente o dano moral coletivo. Se vocês estiverem aí com o CDC, olhem, por favor, o artigo 6º, inciso 6. E lá nós temos a determinação expressa pelo legislador do dano moral Professora, você coletivo. repete aí, porque ficou, na hora que você falou, você repete o artigo? Artigo 6º, inciso 6 do CDC. Lá, vocês vão ver que expressamente o legislador previu o dano moral coletivo. Então, nós já temos uma legislação para fundamentá-lo, né? Aos poucos, o direito, ele é realmente mais devagar, né? A mudança jurídica, ela não ocorre na mesma velocidade da mudança social. Então, apesar de termos muitos julgados que não admitem o dano moral coletivo, nós já temos vários que admitem. E aos poucos, isso vai sendo incorporado no ordenamento. Combinado? Então, com isso, nós finalizamos os danos, né? Que, voltando lá, são essas 5 espécies. Dano patrimonial, dano pela perda de uma chance, dano moral, dano estético e dano moral coletivo. E agora, o que nós temos que fazer? Ou um desastre, igual a... Professor? Sim, estou te ouvindo. Ouvindo? Sim. Tá. Pegou aí que às vezes eu viajei aqui, mas o desastre, por exemplo, de Mariana, um atentado, assim, também ele encaixa nisso aí. Sim. Você escutou a hora que eu falei de Brumadinho? Ah, então é porque foi na hora que a minha internet picou, então. Ah, pode ser. Eu falei, né? O ocorrido em Brumadinho, Mariana, com certeza é um caso típico de aplicação de dano moral coletivo, porque vários direitos da personalidade atingidos? Sim. De várias pessoas? Sim. Né? Então, aqui, com certeza, seria um dano moral coletivo. Bacana. Fechou? Muito bem. E aí, nós temos que tratar de um assunto que é a fixação da indenização. O que acontece? Estou falando para vocês aqui justamente da dificuldade de fixarmos indenização nos danos morais, nos danos estéticos, nos danos morais coletivos. E
É difícil, sim, porque são direitos muito abstratos, né? É difícil quantificar a dor. Você colocar uma dor em número é difícil, né? Mas, em algumas situações específicas, o legislador nos trouxe algumas regras que têm que ser seguidas. Então, o que eu preciso fazer com vocês hoje é analisarmos os artigos lá do Código Civil que tratam da fixação da indenização. E vamos comigo, quem tiver com o Código Civil, nós vamos começar lá no artigo 946. 946. O 44 e o 45, vocês podem perceber que nós começamos justamente o capítulo da indenização. Começa no artigo 944. O 44 e o 45, percebam, nós já falamos deles várias vezes durante o semestre. O 44 é a questão que a indenização mede-se pela extensão do dano e não da culpa. E o 45 é a culpa concorrente da vítima. Quando a vítima concorre para o dano, pode haver uma redução no quantum indenizatório. Então, vamos começar lá do 946, que nós ainda não estudamos esses artigos. O 946 vai determinar se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplemento, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Gente, o que esse artigo está dizendo? Se num processo de indenização não temos num contrato ou não temos uma obrigação que traz o valor indenizatório, nós vamos apurar esse valor em um processo. Ou seja, haverá a liquidação, que é a transformação daquele dano em número num processo judicial, tá? E qual que é a forma desse processo, né? O 946 diz aí, na forma que a lei processual determinar. Que forma é essa? É o que vocês estudam em direito processual. É a forma. Se você vai para um juizado, você vai adotar a forma de juizado. Se você vai para o processo comum ordinário da justiça comum, você vai para o processo ordinário. E vai ter aquelas fases fase da iniciativa lá, da petição inicial, depois a fase instrutória, produção de provas, fase decisória, ou seja, é o direito processual. Tranquilo? Na sequência, 947. Alguém quer ler para mim? Para vocês acordarem aí? Quem me ajuda? Posso ler. Vai lá, Juarez, por favor. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Isso é um assunto que nós estudamos bem no comecinho do semestre, quando a gente estava ainda naquela teoria geral da responsabilidade civil. E lá nós falamos que a indenização pode se dar de duas formas. A primeira é com a coisa propriamente dita, e a segunda é, não sendo possível retomar a coisa, aquilo se transforma em perdas
e danos. Então, vamos imaginar. O Juarez briga comigo e para me atingir, ele vai lá e destrói o meu carro. Quebra meu carro inteiro. A pergunta é, dá para voltar o meu carro do jeito que ele era? Se puder, ótimo, então conserta meu carro. Se não for possível, ele foi tão forte, um Hulk. Se não tiver jeito, deu perda total, ele vai me ressarcir em dinheiro. E aí, não sendo possível o retorno ao status quo ante, transforma-se em indenização, em dinheiro. Isso é o 947. Continuando, 948. Nós temos aqui a questão da morte da vítima. Então, se o dano causado for a morte da vítima, o que o legislador determinou? 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações. 1. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Ou seja, tudo que gastou para a vítima se tratar, mas obviamente que o tratamento não deu certo, porque ela morre, né? Então, tudo que gastou com tratamento, tudo que gastou com o funeral dela e tudo que a família teve de gasto por causa desse luto. Tudo isso tem que ser indenizado. Além, inciso 2, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. A polêmica da prova aí, ó. Essa é a questão, né, que nós discutimos na aula passada. A Luísio está aí? Ah, eles estão fazendo prova de penal, esses safadinhos. Eles estão só fingindo que estão escutando. Deixa eu ser, tá? Mas, enfim, é aquela discussão, né, que nós tivemos na aula passada e que, tendo em vista decisões, né, que o Aloysio me mandou e eu pesquisei também nesse assunto, eu decidi por bem anular aquela questão, se eu não me engano, acho que é do Rui, né? Acho que o nome dele era Rui, na questão. Mas aí do que você pesquisou, qual que é assim, a média da jurisprudência, se eu posso dizer assim, em relação à idade, né? Juarez, olha só, tem jurisprudência que aplica a lei, viu? Tem jurisprudência que aplica esse inciso 2, dizendo que o causador do dano, o causador da morte, vai ficar obrigado aos alimentos até a vida provável da vítima, que está hoje por volta de 75 anos. Por outro lado, tem jurisprudência que sustenta que fica até 25 anos, às vezes até 30, tá? Que seria uma idade considerada assim, que a vítima já... A vítima não, né? Quem receberia os alimentos já teria condições de se sustentar. Independência, né? Isso, a independência. Tá? Mas é um tema, eu vou anular justamente por ele ser muito controvertido. Entendi. Ok? Muito bem. Beleza. Na sequência, nós temos o artigo 949, que diz lá: no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes
até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Pessoal, na hora que a gente lê aqui no 949, despesas de tratamento e lucros cessantes, fica bem claro aqui os danos patrimoniais, tá? Que se dividem em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente gastou, e os lucros cessantes, aquilo que razoavelmente deixou de ganhar. Só que onde que nós poderíamos embasar as outras espécies de danos? Justamente nessa parte final do 949. Nós temos aqui, além de algum outro prejuízo. Outro prejuízo de qual espécie? Pode ser dano pela perda da chance, dano moral, dano estético, dano moral coletivo, porque o próprio 949 é muito amplo, é muito aberto e genérico. Tá certo? Então, esse 949 é muito útil para embasar as outras espécies de danos. Quando você for, por exemplo, fazer uma petição inicial indenizatória, é interessante usarem o 949 para fundamentar outros danos além dos danos patrimoniais. No 950, o que nós teremos aqui? A questão da indenização pela perda da capacidade laborativa, ou seja, pela capacidade de trabalho. E aí nós teremos no 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Então, o que pode acontecer quando nós falamos de perda de capacidade laborativa? Pode ser que a pessoa, por causa do dano, não consiga mais trabalhar de jeito nenhum tipo de trabalho, ou pode ser que a pessoa não consegue mais o trabalho que ela tinha, mas às vezes consegue exercer outro. Então, tudo isso vai ter que ser apurado no caso concreto. É claro que, se a pessoa não puder trabalhar em nada, é muito pior do que ela não pode mais fazer o que fazia, mas pode exercer um outro tipo de trabalho. Agora, claro que isso também vai depender da recolocação dela no mercado, né? Vamos imaginar, vamos pegar aí um exemplo, jogador de futebol, que a vida do cara é jogar futebol. Muitos ali, né, vocês sabem, às vezes até melhor do que eu, quem curte futebol, eles nem estudo tiveram direito. E aí, o que ele sabe fazer é jogar futebol, é bom naquilo e ganha dinheiro com aquilo. De repente, ele sofre um dano que tira dele a possibilidade de jogar futebol. Então, o que ele pode fazer? Tá? Isso tudo tem que ser apurado no caso concreto. E aí vem o parágrafo único e diz: o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Aqui
tomem um cuidado. Porque na hora que você lê esse parágrafo único, passa uma ideia de que o ofendido, a vítima, pode escolher como que ele vai receber essa indenização. Está passando uma ideia que ele escolhe se vai receber tudo de uma vez ou se ele escolhe que vai recebendo aos poucos, como se fosse realmente uma pensão mensal. Por que eu pedi para vocês tomarem um pouco de cuidado? Porque o STJ entendeu que esse parágrafo único do 950 não é uma escolha da vítima, e sim uma análise do caso concreto. Porque às vezes não vai adiantar nada a vítima escolher que quer receber tudo de uma vez, sendo que o ofensor não vai ter dinheiro para pagar tudo de uma vez. E às vezes, se for arbitrado mensalmente, ele vai conseguir pagar, tá? Então, gente, aqui não é escolha da vítima. Cabe a análise do caso concreto para ver de que forma teremos uma eficácia maior. Ok? Vamos continuar. 951. Nós temos aqui a questão da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais da área da saúde. E nós já estudamos a responsabilidade de profissional liberal. Não foi aqui no Civil 5, foi no CDC, no Civil 6. Mas alguém lembra qual que era a diferença da responsabilidade civil do profissional liberal? Ela é subjetiva. Isso aí, Juarez, perfeito. Ela é subjetiva. Isso está lá no 14, parágrafo 4º do CDC. E aí, o que o 951 vem e faz? Confirma essa responsabilidade subjetiva. E diz lá: o disposto nos artigos 948, 49 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, isso é culpa, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Então, se estamos falando aqui de paciente, é porque nós estamos na área da saúde. E se o 951 falou imprudência, negligência ou imperícia, é porque a responsabilidade é subjetiva, ou seja, só existirá se comprovar a culpa. Até aqui, tudo bem? Estamos caminhando? No 952, o que nós teremos aqui? O chamado valor de afeição. Vamos ver. Havendo usurpação ou esbulho do alheio. O que é isso, gente? Esbulho. Vocês já estudaram direitos reais. O que é esbulhar? É fazer com que a pessoa perca a posse. Então, se você tira a coisa da pessoa, além da restituição da coisa,
obviamente, se for possível, né? A indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado, ou seja, vira perdas e danos. E aí vem o parágrafo Professora, só único. Repete só a definição que você falou de esbulho aí, que foi bem legal. Esbulho é a perda da coisa. Esbulho é a retirada da posse da coisa da pessoa. Uhum. Então, no esbulho, por exemplo, um furto. Vamos imaginar, Juarez, você tem um carro que você usa para trabalhar como Uber. Eu vou lá e furto o seu carro. Isso é um esbulho. Para fins de direito civil, isso é esbulho. É claro que para fins de direito penal é um furto, é um crime. Mas no direito civil, o que eu fiz? Fui lá e tirei de você a posse do carro. Isso é esbulhar. Então, além de cobrar do ladrão, né, a situação, né, do ramo criminal, que ele vai preso, ainda eu posso entrar com a ação com ele, ainda com lucros cessantes ainda. Com certeza. Porque se ele te tirou o carro que você trabalhava para Uber, vamos imaginar que seu carro foi recuperado em 15 dias. Você ficou 15 dias sem ele, sem trabalhar. Lucro cessante, sem dúvida nenhuma. Tá? E tem mais. E tem mais o parágrafo único que vai permitir o chamado valor de afeição. Olha lá. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, ou seja, pelo afeto que você tinha pela coisa, contanto que este não se avantaje àquele. Então, vamos imaginar, o ladrão me furtou um relógio que foi do meu bisavô e vem sendo transmitido de um para outro. Então, além do valor do relógio e tudo mais, tem o valor do afeto, que isso também pode ser cobrado. Ok? Isso é o valor de afeição. No 953, nós temos a questão da indenização nos crimes contra a honra. Então, nos crimes contra a honra, nós teremos a calúnia, a injúria e a difamação. E, repercutindo isso para o âmbito civil, o que nós teremos? 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar o prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Ou seja, às vezes, calúnia, injúria e difamação vai atingir a minha honra, que não vai me causar um dano material, mas vai me causar um dano moral. E o que o artigo está dizendo? Se não pudermos comprovar esse dano material, vamos arbitrar por equidade. O que é a equidade? É a justiça no caso concreto. Ou seja, gente, princípio da proporcionalidade
e razoabilidade. É isso que a lei está mandando, que nós já falamos disso várias vezes quando tratamos da fixação de dano moral, de lucro cessante, de dano estético, perda de uma chance. Falamos muito dessa questão de equidade, que é a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto. E, finalmente, no 954, nós teremos a indenização no caso de ofensa à liberdade pessoal. Aqui nós vamos ler o artigo ao contrário. Primeiramente, o parágrafo único, para nós entendermos o que é a liberdade pessoal. 954, parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: 1. O cárcere privado. 2. A prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé. 3. A prisão ilegal. Havendo ofensa à liberdade pessoal, como que funciona a indenização? Agora sim, 954 caput. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E, se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente, ou seja, fixação por equidade. Justiça, no caso concreto, proporcionalidade e razoabilidade. Gente, até aqui, deu para entender? Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Tem uma pergunta, professor, que você falou tão rápido, você está ligeirinha. É, eu tô. Aí, quando você falou dano moral, comecei a escrever os artigos aqui. Esses artigos fazem parte ainda desses danos aqui de 1 a 5 ou é um subtítulo de alguma matéria? Ah, tá. Sim. Ó, vê se você acompanha comigo. Nós colocamos item 4, o dano. Certo? Isso. 4.1, danos materiais. É material, pela perda, dano moral. 4.2, né? pela perda de uma chance. 4.3, dano moral. 4.4, dano estético. 4.5, dano moral coletivo. E 4.6, fixação da indenização. Que são todos esses artigos. Fixação pela indenização. Fixação da indenização. Ah, tá. Ou seja, como fixarmos a indenização? É o item 4.6, que é a análise dos artigos 946 a 954. Ok. Eu só não entendi. Deixa eu ver aqui. Espera aí, 946. Não, eu reli aqui, entendi, agora lembrei. Lembrou? Lembrei. É porque na hora que eu fui anotando, aí me perdi aqui, mas depois eu reli aqui enquanto você estava falando, eu lembrei. É? Dá só uma explicada desse 954 de novo aí que... O 954, o que acontece? Será a indenização quando a vítima sofrer uma ofensa à sua liberdade. Como? Desculpa. Como que ela pode ter a sua liberdade ofendida? Aí você vai analisar o 954, parágrafo único. Ela pode ter a sua liberdade ofendida. 1,
pelo cárcere privado. 2, pela prisão por denúncia falsa e de má-fé. Ou 3, uma prisão ilegal. Se a pessoa... Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo desse negócio. Aconteceu com meu cunhado. Certo. Meu cunhado, ele tem 2 filhas e paga pensão. E aconteceu dele usar uma, eu não sei se ele estava trocando de empresa, o que aconteceu, mas aí teve um pedido de prisão para ele por não pagamento de pensão. Okay. Ele foi lá e pagou. O Estado esqueceu de tirar esse pedido de prisão. Aí ele tretou com o cara no boteco, sei lá onde, e falou com o cara, vou chamar a polícia. Chamou a polícia, quem foi preso foi ele por causa desse pedido de prisão. Ele passou um dia na cadeia lá. E já estava pago. É. Com certeza. Aí ele teria direito, né? Prisão ilegal. Ele pode pedir indenização por isso? Sim. Quanto? Aí que vem o caput 954. Uhum. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento de perdas e danos. Então, você falou que ele ficou o dia inteiro preso. Ele ter ficado esse dia preso, que tipo de dano ele teve? Vamos imaginar, ele perdeu um cliente, ele perdeu um negócio que ia fazer. Certo? Uhum. Entendi. Mas aí o artigo vem e diz: se não puder provar prejuízo, aplica-se o disposto no parágrafo anterior, ou seja, vamos fixar por equidade, ou seja, proporcionalidade e razoabilidade. Então, entendi. Não é porque ele não consegue provar um prejuízo concreto que ele não terá direito de indenização. Terá sim. O problema é receber isso do Estado, né? Ah, sim, com certeza. O problema é receber isso do Estado, né? Às vezes, quando isso ocorre contra um privado, um particular, é mais fácil de você receber. Agora, contra o Estado, aí é aquela luta, né? É. Agora, beleza, tá explicado certinho. Então, ótimo. Então, o que acontece? Nós terminamos com isso, gente, a nossa unidade 3, que é a teoria subjetiva da responsabilidade civil. E falta, para nós terminarmos o nosso conteúdo, a unidade 4, que é a teoria objetiva da responsabilidade civil. Só que eu estou pensando aqui, Juarez, eu estou achando que só você que está comigo. Não sei se será? tem. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui também. Tá. Então, ó. O Simão tá. Dê 5 pontos que eu tô aqui. Eu tô aqui também. Ah, então legal, gente. É porque vocês ficam tão caladinhos. O que acontece? É só eu falar. Vê se vocês concordam comigo. Falta só essa unidade de responsabilidade objetiva. Nós já estamos aqui 8h15. Eu não queria começar ela e deixar picada. Né? Então, vamos parar por aqui hoje, que aí nós fechamos o conteúdo bonitinho e na aula que vem eu começo certinho a responsabilidade objetiva. Pode ser, ué. Pode ser? Mas eu acho que fica mais organizado, mais didático na cabeça de vocês. Tem umas outras aqui, professora, que é responsabilidade pelo fato de outro, fato das coisas, civil do Estado, contratual, transportador. Faz parte desse objetivo? Faz. Entendi. Faz, Juarez. Essas responsabilidades são objetivas. É o que nós vamos estudar na próxima unidade. Ah, ok. Que nós vamos falar dos riscos, né? Que a teoria da responsabilidade objetiva, ela é embasada na teoria do risco. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. E aí nós vamos falar responsabilidade pela atividade de risco, pelos atos de outrem, pelo fato do animal,
pela ruína de edifício, pelo objeto lançado, responsabilidade objetiva do empresário, do Estado. Essas todas são dentro da objetiva. Você falou da teoria do risco. Tem alguma coisa a ver também da teoria dos jogos? Você já ouviu falar? Teoria dos jogos? Eu já ouvi. Os jogos é a questão que eles falam também das janelas quebradas? Tipo assim, é aquele negócio assim, igual você tá jogando um dado. Se acontecer alguma coisa, eu vou para um caminho. Se acontecer outro, eu vou por outro. Aquela da questão da prisão, né? Aquele negócio, tem um filme lá. Que isso é o professor Frank que deu uma aula para nós sobre isso. Sim. Falando, né? Citando aí. Se tem a ver, mas então não deve ter nada a ver. Não tem não. O que embasa a teoria objetiva é a existência de algum tipo de risco. E, por esse risco existir, a pessoa fica obrigada a arcar com os prejuízos, mesmo que ela não tenha culpa. É o que se diz, é o risco do negócio, né? Exatamente. Que é um dos tipos da responsabilidade objetiva, que é o risco do empresário. Mas não é só esse risco que existe. Existe o risco do animal, existe o risco por você ser responsável por outro, existe o risco da atividade pública, né? Do risco administrativo. Está cheio de exemplo aí, né? Esse de cuidar do outro é o caso daquela mulher lá de Recife, né? A primeira-dama. Deixou o menino levar. Nossa Senhora, Jesus. Que trem. Eu vi, sabe, que é reportagem da Atena, eu até chorei de raiva. Gente, que situação aquilo, né? Que drama dessa mulher. Nossa, aquilo realmente, assim, cortou o coração. É verdade. Né? Mas então vamos fazer isso, gente? Vamos terminar hoje, a gente termina um pouquinho antes, para eu não ter que picar o raciocínio. E na aula que vem a gente começa a responsabilidade objetiva. E vocês vão ver que ela é muito mais simples do que a subjetiva. Com certeza. Combinado? Combinado. Então tá. Então vamos fechar essa. Juarez, vou mandar para você de CDC. A gente volta 9 horas. Combinado, gente? Combinado. Então, beleza. Até lá. Combinado. Beijo para vocês. Obrigada. Até já já. Até já.